Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu novamente, Agnaldo, no módulo Cultura e Sociedade, dando continuidade, à nossa aula. Justamente nós tínhamos falado sobre as escolas, as escolas antropológicas, então nós vamos prosseguir a partir dali, tá bem? Bom, pessoal, como eu estava dizendo, então assim, as escolas antropológicas elas tiveram importância muito grande, principalmente aquelas cinco que eu havia comentado, uma importância muito grande para romper com essa visão etnocêntrica, essa postura de intolerância com a cultura alheia, Então, nós passamos pela primeira escola, que ela tem justamente essa visão, e depois nós fomos às escolas que têm a visão de relativizar a cultura, que são elas o que? A escola difusionista, a escola culturalista, a escola funcionalista, e a antropologia estrutural, ou a escola estruturalista, e por fim a antropologia interpretativa ou escola interpretativa. Perfeito? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos entrar. Foi interessante, aquela última aula, nós falamos justamente sobre cultura e ideologia, Agora vai fazer muito sentido por que é importante a gente ter falado sobre cultura e ideologia, tá, gente? Porque, veja bem, nós estávamos falando de cultura e ideologia e aí nós colocamos essa questão de cultura para alguns autores e tal, muitas vezes a cultura representando justamente a hegemonia de grupos, de interesses de grupos econômicos, em detrimento do interesse da maioria, Então agora vai fazer um pouco mais sentido a gente colocar, alguns autores, pessoal, mais especificamente a escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, eles começaram uma discussão muito importante, sobre essa questão da cultura, O que faz com que haja um processo de apropriação da cultura, tanto da cultura popular quanto da cultura erudita, pelos interesses mercadológicos, Então eles começam a fazer essa discussão, havendo um processo de, assim como acontece com a força de trabalho, dentro daquela visão também marxista, é um processo de mercantilização da cultura. Porque já pararam para pensar, a força de trabalho também se tornou uma mercadoria, Você vende a sua força de trabalho durante um tempo, E aí, evidentemente, você está disponível para o trabalho naquele período lá. E eles começam a estudar justamente isso no âmbito da cultura. A mesma forma que acontece com essa mercantilização da força de trabalho, com os produtos de modo geral, com a pasta de dente, com o carro, enfim, com os alimentos, acontece também com a cultura. Então parte um pouco dessa visão. Então é um processo de massificação, de padronização. Então por isso que se torna bastante relevante, pessoal, a gente ter falado, por exemplo, da hegemonia de Gramsci lá. Porque, veja bem, todos nós, como eu tenho falado bastante, somos produtores de cultura. Mas na medida que a gente vive num mundo específico, aquela questão que eu coloquei para vocês bem no início, eu acho que traz bastante reflexão, você é influenciado pelo meio social no qual você faz parte. Só que esse meio social, muitas vezes, ele está sendo, vamos dizer assim, condicionado ou determinado, para usar uma palavra mais forte, muitas vezes por interesses que não são exatamente os nossos interesses. Então acaba retirando aquele aspecto genuíno da cultura, aquele aspecto mais de mostrar nossos anseios, nossos valores, as nossas angústias, os nossos sentimentos, enfim, a nossa dimensão subjetiva, simbólica, E acaba colocando isso dentro, acaba dirigindo isso para um objetivo mais mercadológico. Então, como o próprio autor diz, o Adorno e Horkheimer, que é da escola de Frankfurt, como eu já disse, que são autores que tinham uma visão crítica com relação a esse processo de massificação, eles vão dizer que há um processo de retirada da cultura, de seriedade da cultura erudita, como também retira a autenticidade da cultura popular, na medida que integra o consumidor agindo como uma ponte nociva entre o erudito e o popular, E aí faz com que esses consumidores, eles se tornam o quê? Eles se tornam uma mercadoria, melhor dizendo, a cultura se torna uma mercadoria e faz com que esses consumidores se tornem o quê? Se tornar críticos, sem uma perspectiva crítica. E aí aqui está um ponto importante para vocês pensarem, pessoal. Independente se vocês estão produzindo, se você está produzindo uma cultura
ou se você está dirigindo, ou se você está sendo um promotor da cultura, independente se é uma cultura erudita, que é uma cultura popular, sempre é importante ter essa concepção crítica sobre a cultura, né? Não no sentido de ser um mero reprodutor, né? Sem refletir sobre a sua vida, sobre a sua vivência, sobre o papel que lhe cabe no mundo, né? Então eles estão colocando justamente isso, para você não ser um público, você não ser um produtor totalmente acrítico, que só visa a questão mercadológica, evidentemente, todos nós precisamos sobreviver, mas assim, esse sobreviver, ele tem que estar muito ligado à nossa dimensão criativa, à nossa dimensão crítica, para não ser você colocar o interesse econômico acima de todos os interesses, né? Você tornar uma pessoa uma certa homogeneidade cultural, né? Tudo igual, tudo parecido, né? Você se torna passivo, né? Conformista, conformado, né? A cultura, a arte, né? De modo geral, elas dão justamente essa dimensão, que é uma forma de interpretar o mundo sobre várias vertentes, sobre vários olhares, sobre assim, elas nos despertam dimensões subjetivas extremamente importantes. Então, a cultura de modo geral, né, a arte, para ser mais específica, ela tem esse papel, né, e tem esse papel de fazer com que a gente saia um pouco do prumo, né, que a cultura seja um processo dinâmico de transformação e reapropriação, né, e apropriação, de desconstrução, e enfim. Né, então é sempre importante a gente pensar isso, né. Então, assim, eles tinham a visão que a cultura, né, não houve um processo de democratização, simplesmente banalizou e descaracterizou a cultura, né. E aí, claro, os meios de comunicação de massa, a TV, o rádio, hoje nós podemos falar da internet, depois nós vamos voltar melhor sobre esse ponto, as redes sociais cumprem um papel muito grande nesse sentido, justamente às vezes para massificar. E é tão interessante que, de repente, independente das várias vertentes que se tem, a gente percebe assim, que há um processo mesmo de massificação, né? Porque assim, por mais que hoje tem várias mídias alternativas, ainda assim, dentro dessas próprias mídias alternativas, né, parece que você se fecha meio em guetos, né? Aquela coisa da criatividade, aquela coisa da espontaneidade, da sua criatividade, parece que ela fica muito acondicionada ao grupo, às tribos sociais na qual você faz parte. E você acaba não refletindo muito sobre isso. Então, são questões importantes para a gente pensar. Dentro dessa mesma tradição também, pessoal da Escola de Frankfurt, mas agora com uma concepção um pouco mais intermediária, vamos dizer assim, né, é o Walter Benjamin. Esse cara é muito importante, pessoal, para quem lida com cultura, tá? É um cara que deu muitas contribuições, mas eu vou falar basicamente aqui dele, a visão que ele tinha sobre essa questão. Ele não tinha essa visão tão rígida, tão crítica sobre a cultura de massa, sobre a indústria cultural, né, e a cultura de massa, né. Ele fala que teve aspectos positivos, teve aspecto negativo também. Não acabou com a cultura erudita, mas alterou o papel da arte, né. Inclusive ele vai dizer que acabou contribuindo para que o público tivesse algum grau de informação, né. É certo que hoje nós temos acesso à TV, nós temos acesso à rádio, nós temos acesso a vários meios de comunicação que de algum modo nos informam também, mesmo que essas informações estejam sobre a hegemonia de determinados grupos e que essas informações elas sejam extremamente tendenciosas. Mas isso, de certa forma, contribuiu para o acesso também. É importante a gente entender isso, né? E Walter Benjamin está justamente falando sobre isso. Embora nós temos que pensar, para você ver, o cara morreu em 1940 e ainda assim estavam falando coisas que são muito pertinentes para a gente pensar a sociedade de hoje. Produzindo mudança na percepção e assimilação do público, né? Então, assim, é o que acontece muito hoje, né? As pessoas que têm mais de 40 anos, elas, há 20 anos atrás, era praticamente inconcebível, né? Você pensar assim, um celular que fizesse tudo à disposição de nossas mãos, e você poder praticamente ter acesso ao mundo ali num aparelho tão pequeno. Quer dizer, essas mudanças evidentemente mudam a forma como a gente percebe as coisas, percebe o mundo, a gente se relaciona, né? Então, assim, houve uma alteração muito grande. Isso nós vamos pensar depois também na nossa última videoaula, né? Então pode inclusive gerar novas formas de mobilização e contestação por parte desse público, já que ampliaria, né, seu horizonte de conhecimento. Então ele tem uma visão, como eu já disse para vocês, bastante intermediária sobre... eu estou falando intermediária porque eu falei da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, agora estou falando de Walter Benjamin, também da Escola de Frankfurt, e depois eu vou falar dos integrados, né, que tem uma visão extremamente aceitável
notável, extremamente positiva sobre essa questão da indústria cultural, tá bem? Então quer dizer que para Walter Benjamin a reprodução da obra de arte tirou o seu caráter único e mágico, saindo dos palácios e museu e sendo conhecido por um maior público. É importante esse argumento aqui, pessoal, porque assim, a defesa que tem que se fazer, olha, veja bem, quando se critica às vezes a cultura de massa, no sentido dela padronizar, dela serializar, dela, enfim, de tornar o público mais acrítico, é importante a gente entender também que o que se quer não é uma exclusividade da cultura, e principalmente da tida, aspas, né, alta cultura. Por quê? Porque se a gente fizer isso, vai cair numa outra seara que é tão negativa, tão pejorativa quanto, que é o elitismo, né? Então a cultura, a alta cultura, né, para usar um termo preconceituoso, então ela está disponível a poucas pessoas, justamente aquelas pessoas que passaram pelo saber universitário, aquelas pessoas que são de classes mais abastadas, né? Quer dizer, são formas, e Walter Benjamin está colocando justamente isso, né? Então, assim, é importante que a gente consiga despir dessa visão também elitista, né? Que, embora, assim, você não quer que descaracterize a cultura popular, né? A cultura erudita, mas, ao mesmo tempo, tem algum grau de relevância, né? Porque, assim, um acesso, ele foi ampliado o acesso, né? Então é mais ou menos isso que Walter Benjamin está falando. Bom, e aí nós vamos falar dessa visão, concepção dos integrados. O principal representante delas, nós temos vários, principalmente os meios de comunicação de massa, todos eles têm, e que é onde às vezes a gente tem mais acesso. Mas o principal representante aqui, né, dentro de uma tradição mais acadêmica, seria o Marshall McLuhan, né? Ele tem uma visão muito otimista com relação à indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a própria cultura de massa, né? E nesse período que eu estava estudando, né, a TV que estava em grande voga, né? Hoje a TV já está quase ultrapassado, mas ele falava que a TV justamente diminuiria as distâncias territoriais e sociais, né? Criava uma grande aldeia global, né? Como se fosse uma grande comunidade, né? Que seria a única fonte de informação a uma grande parcela da população que não tem acesso nenhum. Então, assim, remete àquela discussão também que Walter Benjamin já havia proposto, né? Então, assim, acaba contribuindo para formar intelectualmente esse público. Mas aí vem a questão, forma realmente intelectualmente ou não forma, ou forma mais ou menos, ou forma de uma forma enviesada? Quer dizer, são algumas questões que a gente pode, né, problematizar, mas enfim, não é esse momento agora. E acaba unificando as sensibilidades. Então ele vê isso como algo positivo, né? Adorno e Horkheimer já vê como algo negativo, porque ele vai falar, se você está unificando a sensibilidade, você está tirando aquilo que é mais autêntico das pessoas, é a sua capacidade de ser um sujeito ímpar, diferente, né? De produzir coisa que, né? E ele vai falar que essa unificação é algo positivo, né? Então a visão dele é que justamente houve um processo de democratização, possibilitando o acesso a todos, né? Diferentemente de quando estava fechado nos museus, quando estava fechado a um grupo muito restrito da sociedade, né? Então seria basicamente isso, né? Bom, pessoal, esse vídeo vai ser menor, porque eu vou deixar para depois para a gente falar essas mudanças que houve no século XXI, no último vídeo, né, que seria nosso vídeo final. Então, eu vou ficando por aqui, né? Mas é isso. Valeu, grande abraço, até mais.